O Evangelho alvoroça, ele traz consolo e conforto a quem está atormentado, e ele traz tormento para quem está acomodado. Paulo vai para Bereia, uma cidade pequena, 70 quilômetros de Tessalônica, uma cidade que não era polo de nada, não era uma cidade importante dentro do contexto daquela época, daquela região, dentro do Império Romano, não fazia parte do roteiro de Paulo. Paulo não tinha pensado em passar por Bereia, nós já falamos sobre isso aqui em outros domingos, que a rota de Paulo sempre passava por cidades importantes de irradiação cultural, para que o Evangelho se propagasse, mas Bereia não fazia parte. Mas por conta da perseguição em Tessalônica, os irmãos acharam melhor que Paulo e Silas fossem para Bereia e tivessem ali um lugar mais seguro. Apesar de não ser uma grande cidade, nada importante, ou que tivesse uma grande irradiação para a cultura, para a religião, para a pregação do Evangelho na época, e apesar de não fazer parte do roteiro que Paulo traçou para passar pelas cidades importantes, apesar disso tudo, Deus fez com que Paulo, Silas e seus amigos passassem por Bereia. E essa cidade que a princípio não seria visitada, tem uma mensagem e um ensino para nós, talvez o mais fundamental da sustentação da igreja de Jesus Cristo por séculos, esteja aqui, na pequena cidade de Bereia, onde Paulo procura a sinagoga, como ele sempre faz, anuncia aos judeus, é aonde vem a perseguição vem da religião, e depois ele fala também aos gentios, e mais um pouco adiante Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Aliás, ele partiu de Antioquia, você se lembra, Atos capítulo 13, já passamos por lá, a igreja gentílica que nasce em Antioquia e que se torna o polo de pregação da missão do Evangelho, que o livro de Atos nos conta. Quando ele chega em Bereia, outras cidades ofereceram oposição à pregação de Paulo. Essa não é a primeira, Tessalônica não foi a primeira, não será a última. De gente que ouve a mensagem, gente dentro de uma sinagoga, judeus que ouvem a mensagem de um outro judeu, benjamita, versado, estudado na lei, na cultura, estudou aos pés de Gamaliel, já passamos por esse texto, um dos sábios mestres que formou Paulo no conhecimento da lei, da cultura, da religião, da escritura judaica que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Eram judeus e judeus. E quando Paulo diz que aquela escritura do Antigo Testamento, suas promessas, o Messias e o povo de Israel agora se seria chamado de igreja, e aquele Messias era o Filho de Deus, Cristo, interpretando essa escritura, encontrava resistência dos judeus que tinham a mesma escritura como base, mas interpretavam que nada daquilo era Cristo. E a oposição que eles ofereciam era tiro, porrada e bomba, como a gente diz na gíria. Agressão e violência e perseguição e morte, como foi Estevão apedrejado. No capítulo 8, que nós já passamos também por isso. Quando ele chega em Bereia, também é um judeu, Paulo, que interpreta tudo aquilo que está na lei, nos salmos e nos profetas, como sendo Cristo e a igreja e o reino de Deus, e não mais apenas uma nação. E os judeus de Bereia, dentro da sinagoga, também têm uma oposição, mas diferente. Porque o texto diz que eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Eugenes é o termo. Esse adjetivo é formado por dois termos. Um que significa bem, bom, de boa origem, do grego. E genes vem do verbo ginomai, é um verbo irregular, que significa origem ou ser gerado. É engraçado, né? Nós temos o verbo nascer, né?
e dizemos que o verbo é uma ação, né? Mas nascer não é uma ação nossa, é uma ação da nossa mãe, né? No grego parece que tem mais lógica, não é nascer, é ser gerado, porque esse é um verbo que só se conjuga na voz passiva, né? Mas ok, detalhe, fecha parênteses, da linguística. Ser nascido é do ginomai, do genes, que tem o mesmo nome Gênesis. Gênesis é o nome grego do primeiro livro da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Eu, genes, bem nascido, de bom nascimento, de boa estirpe. Aliás, Eugenes é da onde vem o nome Eugênio. Tem algum Eugênio aqui, alguma Eugênia? É nobre, bem nascido. É isso que significa. Tem muita coisa no português que vem do grego, mas muita mesmo. Menos a palavra grego, porque Grécia é Hellas. Mas a gente fala grego, mas o grego não vem do grego. Mas enfim... Eles eram mais nobres, eles tinham o mesmo nascimento do que todos os outros judeus, a mesma descendência e a mesma origem de fé da lei, dos salmos e dos profetas e dos escritos, as histórias, os livros históricos, que eles têm outros nomes, mas enfim, eles tinham essa mesma origem aparentemente. A origem dos irmãos de Bereia tinha uma diferença, a oposição que eles ofereceram a Paulo foi uma oposição muito positiva, porque diz o texto que eles examinavam as escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Senta na sinagoga, Paulo fala, lê Isaías, lê Zacarias, lê Jeremias, lê Miqueias, e vai interpretando. Fala do rei, fala do reino. Não sei se ele leu Isaías 53 e falou da morte vicária de Cristo. E começa a falar de Jesus e anunciar a ressurreição. E os bereanos ali, nem sim nem não. Não dá risada, não aplaude. E também não tem tiro, porrada e bomba. Acaba a reunião. Boa noite, Paulo. Com Deus. Vai para casa. Examina as escrituras. Lê de novo o que ele leu lá. Bate papo e fala, então ele interpretou esse texto dessa forma. Ele falou que o nosso Mashiach é o Christos que apareceu. Mas parece que faz sentido. E depois eles examinarem, estudarem, tentarem entender, eles voltavam no outro dia e falavam, Paulo, gostamos do papo que você falou ontem, prossegue. E Paulo explicava e falava, maravilha, amanhã a gente volta. Eles eram nobres, eles examinavam as escrituras, antes de oferecer uma oposição fanática, e achar que estavam sendo agredidos na sua religião. Antes de entrarem no Instagram para meter o pau e falar um monte de coisa com versículos sem nexo, eles iam examinar as escrituras. Ele não encontrou uma resistência violenta, ele encontrou uma resistência teológica. Porque a diferença entre Paulo e os judeus era uma diferença teológica. Eu leio o mesmo texto e vejo Cristo, e você lê o mesmo texto e não vê Cristo. O problema está na sua interpretação. Eu brinco com os alunos no seminário que nós não acreditamos na Bíblia, nós acreditamos nas nossas interpretações. A gente lê os mesmos textos. E o interessante é que dentro da sinagoga havia uma presença maciça do partido dos fariseus, que era um movimento de puritanos que surge 2, 3 séculos antes de Cristo, de recuperação da pureza da fé no momento onde os gregos já tinham invadido depois dos persas e dos medos e tinham bagunçado muito com a religião, inclusive subornando os sacerdotes. Tem uma história longa disso, do período intertestamentário, entre a última página do Antigo e a primeira do Novo Testamento. Esse movimento de puritanos era o movimento dos fariseus.
Os escribas que andavam muito perto deles eram os teólogos formados, era quem conhecia a lei de cor. E dentro das suas cópias haviam comentários de rodapé, coisas que eles faziam de anotações, porque eles eram estudiosos, era como se os escribas fossem os teólogos de formação e os fariseus os teólogos leigos. Mas esse movimento era um movimento de entendimento das Escrituras. Fora isso, você tinha os mestres, que formavam jovens e davam as aulas aos meninos judeus que cresciam, e todos eles passavam por esse ensino, regularmente. Como foi Gamaliel, o mestre de Paulo, ou Hilel, Shammai, que eram os mestres mais conhecidos nos dias de Jesus. Esse conjunto de pessoas, esses três tipos, esses eram os caras que examinavam as Escrituras. Estamos já no período greco-romano, a gente não tinha internet, mas já não era tão incomum pessoas terem pelo menos fragmentos ou cópias das Escrituras. Não era como hoje, que você baixa um aplicativo ou tem um livro na sua prateleira. Tudo bem, não era, mas também não era como na época da antiguidade, onde ninguém tinha nem nada escrito, em que nem sabiam ler e escrever direito, nem todos tinham acesso a isso. A cultura era muito desenvolvida depois do Império Grego. Então nós estamos falando de gente que talvez não fizessem parte desse grupo, nós não temos essa informação. O que diz é que eram os irmãos de Bereia. Era gente tão interessada que queria ter cópias disso. O que não era tão incomum, porque lembre-se que o próprio Teófilo encomenda cópias da história para Lucas, que é o que nós estamos lendo hoje. Eles eram nobres porque eles não queriam oferecer uma resistência por resistência. Não é que eu não gosto de você porque você fala o que eu não quero. Eu quero ver se de verdade é isso que você está falando. Porque se eu estiver errado eu mudo, não tem problema. Eu quero andar com Deus. Eles eram mais nobres. Não era gente manipulada. Não era gente com 2, 3 pulinhos, já ficava, ai, Deus está aqui. Como a gente vê nos dias de hoje. Não era gente cuja sua formação, a sua origem, era a partir de qualquer coisa menos o texto. A origem deles era nobre. Eles investigavam na letra e no entendimento tudo aquilo que Paulo falava. Eu não sei quando foi, mas em algum momento da nossa história, um tipo de pensamento invadiu a mente das nossas comunidades de fé. De que se você estudar teologia, e você estudar essas coisas, você vai perder a sua fé. Você vai esfriar. Você vai se tornar um racional. Eu não sei quando isso entrou na história. Eu só sei de uma coisa. Se uma cena te emociona e te faz chorar, e o outro vê a mesma cena e não se emociona e não chora, é porque na sua cabeça você tem memórias e referências lógicas que te levam a se emocionar. E o outro talvez não tenha. Essa separação dicotômica entre o que é razão e o que é sentimento não existe dentro do ser humano. Porque todas as vezes que você aplica teu entendimento a compreender as coisas da vida, você só cresce. A palavra conhecimento aparece no Antigo Testamento 61 vezes. Falar sobre a importância do entendimento em Provérbios e Eclesiastes, que Salomão fala sobre isso, 36 vezes. Interessante isso, né? João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim aos fariseus: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês examinam as Escrituras, era o que faziam os fariseus, porque nelas vocês julgam que tem vida eterna, eles criam na ressurreição. Mas essas Escrituras falam de mim, disse Jesus. Dizendo que eu conheço a Deus através das Escrituras. Como é que eu posso dizer que estudá-las me tira a fé?
Em Mateus 7, 28, diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, final do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade para ensinar. Porque conhecer a Escritura revela Cristo ao ser humano. Em Oséias capítulo 4, Antigo Testamento, verso 6, o profeta diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Vocês se esqueceram das minhas leis e vocês estão fugindo do conhecimento. O mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Oséias está falando aqui sobre a vinda de Cristo. A sua vinda é certa. E essa certeza é porque ele conhece o que a profecia fala sobre Deus. João 8,32, Jesus dizendo, ele não disse que você vai sentir a verdade ou ter uma sensação de verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Filipenses 3, 7 e 8, Paulo diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. É parte da teologia de Paulo o termo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, conhecimento da verdade. Nas suas 14 cartas, esse assunto aparece 19 vezes. Jesus não é o pâncreas do corpo, nem o coração e nem o pulmão, ele é o cabeça. A igreja de Bereia está gritando para nós em 2023. Jamais Paulo entrou numa sinagoga ou numa reunião para tentar fazer algum sensacionalismo ou manipular o entendimento das pessoas. Em 1 Coríntios ele diz: a minha palavra constituiu-se em palavras de sabedoria que vem de Deus. Se você já estudou Romanos, Gálatas, você vai perceber a lógica da conexão de tudo que Paulo ensinava. Não era uma manipulação sentimental, era razão. A partir de Jesus Cristo e seus discursos, desde o Sermão do Monte, suas parábolas, o discurso escatológico, seus ensinamentos, em nenhum dos 4 evangelhos, Jesus está dizendo que a nossa relação com Ele seria uma relação de sensações ou emoções. Eu não estou dizendo que você não possa tê-las. Eu não estou dizendo que você não vai sentir o arrepio, mas o que Cristo nos ensinou é compreendê-lo. Examinar as Escrituras. Os outros escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, João, Pedro, Tiago, em nenhuma página do Novo Testamento você vai encontrar nenhum desses autores dizendo que para você se relacionar com Deus, as suas emoções têm que ser tocadas. Eu não estou dizendo que você não possa tê-las. O que eu estou dizendo é que a sua vida depende do quanto você conhece a Deus, e não o quanto você reconhece dele
a partir de outras fontes que não as Escrituras. Mas não é do Novo Testamento e do Evangelho de Cristo que diz que nós temos que nos arrepender, metanoia, que significa renovação da nossa mente. E não é Paulo em Coríntios que diz que nós temos que ter a nossa mente cativa a Jesus Cristo? Não são essas páginas neotestamentárias que nos dizem que nós não devemos pensar nas coisas da terra, mas pensar nas coisas que são do alto? E tudo que é justo, tudo que é honesto, de boa fama e correto, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Não diz que as pessoas desse século ou deste mundo têm a sua mente corrompida, mas nós temos a nossa mente renovada. Não foi esse mesmo Paulo que diz que nós temos a mente de Cristo? Do cabeça. Da onde nós tiramos que estudar e conhecer mais sobre Deus rouba a nossa fé? Eu não sei, mas eu vou sugerir. É sensacional para a liderança ter um povo que não sabe nada. A melhor maneira de manipular os movimentos da fé de alguém é mantê-lo na ignorância. Paulo diz a Timóteo: até a minha volta, aplica-te no ensino. Ensina essas palavras a tempo e fora de tempo. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu poderia ficar a manhã inteira aqui falando de tudo que o Evangelho nos fala, sobre conhecermos a Deus. Mas nós achamos que a nossa espiritualidade está naquilo que sentimos. E eu não estou dizendo que você não possa sentir, mas eu preciso dizer a você que existem milhares de religiões no mundo onde Deus não está e as pessoas também sentem, entram em transe, levantam as mãos e choram. Eu não estou dizendo que suas emoções não façam parte da maneira como Deus fala com você e você tem o seu coração movido. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se isso não fizer sentido com as Escrituras, e eu não for um cara nobre como os bereanos para dizer não importa o que eu estou sentindo. Jeremias capítulo 17 diz que enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Eu posso estar sentindo uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Eu preciso ser nobre e examinar as Escrituras. Esse Paulo fala que quando o Espírito Santo está em nós, recebi, tem um fruto sobrenatural: amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e coisas semelhantes a essas. Não tem nada de sobrenatural, com todo respeito. Não tem nada de, aliás, sobrenatural tem, porque é uma transformação do Espírito, mas não tem nada para você sentir. Eu quero receber a armadura do Espírito, ok. O capacete é a palavra da salvação, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O escudo é a sua crença no seu sacrifício, é o escudo da fé. O cinturão é a verdade que nos liberta. E os nossos pés são calçados no conhecimento do Evangelho da paz. Não é nada de sentimento aqui. E mesmo na lista de dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 11, 12, quando Paulo fala sobre os dons que são espirituais, apesar de nós termos a profecia, que também é ensino, e apesar de termos línguas, igual o que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que eram línguas estrangeiras, que os judeus de outras nacionalidades compreendiam, apesar de termos alguns dons que são de verdade sobrenaturais, ainda nessa lista temos palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E em Romanos capítulo 12,
Quando Paulo faz uma outra lista sobre dons, ele diz: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O ministério e o ensino também são dons. O que exorta, faça com dedicação. Exortação também é um dom. O que contribui, contribua com generosidade. Para ele, contribuição também é um dom. O que preside, liderança, também é um dom. Faça com zelo. E quem exerce misericórdia, socorrer e ajudar pessoas também é dom. É porque essa conversinha de que se você estudar teologia, você vai perder a tua fé, é porque você já foi manipulado a não conhecer. Mas esse não é o problema. O problema é outro. Eu gostava muito de Autorama, ainda gosto. Automodelismo, mas eu não brinco mais. Mas eu gosto demais, irmão. Uma vez eu fui com a Blanche, a Vitória fez aniversário, a gente fez um buffet aqui no Sacomã. Para minha surpresa, dentro do buffet, com muitos brinquedos de criança que eu não podia brincar, tinha uma pista de automodelismo. Eu fiquei a noite inteira no Autorama. Os meus carros eu pesava os chassis. Se ele era de alumínio, se ele era de latão. Os mais pesados davam mais estabilidade, mas os mais leves faziam com que o motor tivesse um poder no torque maior, principalmente na arrancada, apesar de menos estável. Mas a gente punha uns pesos de chumbo no pneu da frente, porque é o da frente que dava estabilidade. Aliás, a gente escolhia se nós queríamos o motor longitudinal, transversal ou diagonal. Os chassis tinham diferentes características. Isso mudava a transmissão da força do motor no eixo traseiro, porque geralmente esses carros de automodelismo são com tração traseira. A grossura dos pneus, se o motor eram os japoneses, o Mabuchi, o Mura, o americano era o Bob Green, aqui no Brasil tinha os motores da Estrela, que eram os mais fraquinhos. A carenagem chamada de bolha, ela é feita de celulose, era bem leve, para ter menos arrasto aerodinâmico. Naquela época, se você me perguntasse o acelerador, como é que ele funcionava, a resistência, tudo que você me perguntasse eu sabia de tudo, porque eu era apaixonado por isso. E se eu perguntar aqui talvez o seu hobby ou do que você gosta, do futebol, você vai saber a escalação do seu time completa, qual a pontuação dele. O seu hobby talvez seja na culinária. Eu nunca soube que havia um negócio chamado molho bechamel. Mas tem, a Blanche me falou. O que eu sabia que existia era o ganache, esse eu sei que existe. Como é que você faz? Talvez seja o seu hobby, você me fale, você já leu tudo a respeito. A respeito, sei lá, de uma coisa que você gosta, de decoração, de cores, seja de roupa, de tendências, de moda, de mídias sociais, de TikTok. Irmão, se a gente sentar para trocar uma ideia e eu puxar o fio de um assunto, de um hobby que você tem, eu tenho certeza que você vai falar um monte de coisas, ou até do seu trabalho, da sua realização profissional, mas ai de mim se te perguntar algum versículo da Bíblia. Porque a gente não tem tempo para ler uma página da palavra de Deus. Sabe quanto tempo você demora para ler uma carta como Efésios? 35 minutos. Hebreus é mais longo. Atos, que tem 29 capítulos. Talvez em 1h30 você leia a carta toda. A carta toda. Se você tivesse a dúvida gigantesca de querer entender quem é Deus, para ler o Novo Testamento, vai. Em 10 dias você leu ele inteiro. Já leu a carta de Filemão? Deveria, porque é um capítulo só. Matei um já, ponto. A de Judas também. Nós não somos nobres. Porque a gente não tem tempo para isso. A única coisa é que todas as decisões que você toma na sua vida, todas as escolhas que você faz na sua vida, todos os caminhos que você opta para cá ou para lá na sua vida, tudo que diz respeito ao seu futuro, a educação dos seus filhos, a fundamentação do seu casamento, a sua estrutura como ser humano, vem da fé e você não gasta um minuto com ela.
Sabe por quê? Porque isso aqui não faz a mínima diferença para nós. Porque espiritualidade é medida se eu estou de joelhos ou de pé, levantando a mão ou falando em línguas. E não o quanto eu conheço desse Deus que eu amo e morreu por mim. Porque talvez Ele morreu por mim, mas eu não sei se eu amo tanto, porque eu não consigo gastar 1 minuto por dia na palavra que me fala dEle. Ele não é tão importante quanto o molho bechamel ou o motor Mabuchi. Esse é o pior. Mas quando alguém nos fala sobre estudar teologia, a gente fala que isso faz perder a fé. Quantos por cento da sua fé foi construída porque você ouviu um testemunho? Porque uma pessoa te falou a experiência que ela teve? Quantos por cento porque você viu a musiquinha evangélica no TikTok? Quantos por cento da sua fé é formada porque você assistiu um podcast? O quantos por cento da sua fé é formada porque você ouviu a música gospel da cantora que deu testemunho? O quantos por cento da sua fé é formada porque você assistiu a pregação do pastor A e do pastor B e do pastor C? Cada um deles falou de um jeito, você acha que tudo é bênção porque você nunca estudou para ver que as linhas são completamente diferentes. Quantos por cento da sua fé é formada pelas sensações e arrepios que você tem? E eu vou te fazer a pergunta que não quer calar. Quantos por cento da sua fé existe porque você se aplica a ler e entender o que está sendo dito, para chegar aqui no domingo e falar, Zé, não é. Mas por favor, venha com fundamento do que está na palavra. E não com crendices formadas nesse turbilhão maluco, chamado de meio evangélico. Mas como a nossa fé é uma coisa muito importante, é só o lugar que eu vou no domingo. Eu sou convertido há 25 anos e tenho um livro preto que você nunca leu nem um livro inteiro. Da onde vem, usando as palavras de Paulo, o conhecimento de Cristo, de Deus e da verdade para você? Eu não estou dizendo que tudo isso que está na pizza não possa contribuir, contribui muito. Eu também vejo vídeos, assisto podcasts, eu também ouço música, ouço pregações, vou a congressos. Eu não estou invalidando o que acontece, eu só estou achando muito estranho que a faixa que sobrou para a sua examinação particular das Escrituras seja tão pequena, ou quase ínfima, se não inexistente. A gente está procurando calabresa, mas a pizza é marguerita, não tem nenhuma fatia dela. E que tão facilmente, vulneravelmente, estejamos à mercê de qualquer vento de doutrina que seja dito ou pregado. Eu não estou dizendo que você deva ser um aluno num seminário para virar um pastor. Eu só estou dizendo que esses irmãos de Bereia não eram fariseus, nem escribas e nem mestres, mas eles examinavam as Escrituras. Estamos aqui com uma parcela protestante do cristianismo que nos foi legado. Reforma protestante feita por Martinho Lutero, que teve agora, dia 31 de outubro de 1517, mais um aniversário do dia em que ele afixou 95 teses contra as indulgências que a Igreja Católica cobrava. Não foi nenhuma emoção, foi muito estudo, de alguém que vem e coloca as teses de tudo que estava errado, e rompeu para que um movimento fundamentado nas Escrituras, e no caso, Lutero estava estudando Romanos quando despertou. Mas parece que para nós isso não é muito importante. Porque isso aqui não tem valor nenhum. É quando o corpo não precisa de cabeça. Essa ideia de que se você estuda a palavra, você perde a sua fé, é um laço de quem quer te manter na ignorância do controle. Seja diligente, estude a palavra de Deus,
É só uma questão de compromisso, mais nada. Com alguém que você ama, nem preciso pedir. A igreja de Bereia é um problema, isso aqui está escrito aqui. É que dificilmente isso que a gente faz aqui na igreja acontece, não querendo jogar confete sobre nós mesmos. Mas essas coisas ninguém vai pregar sobre isso. Porque isso aqui é um trechinho escondido de 5 versículos no meio de uma história. A gente quer pregar sobre milagres, sobre poderes, sobre... Nada contra, Deus é Deus que faz milagre. Mas seletivamente é deixado de lado algumas coisas que são fundamentais para a nossa fé. E nós só chegamos onde chegamos até aqui, porque muita gente séria continua ensinando o que é sério, sem sensacionalismos. Para encerrar, uma vez uma pessoa, alguns anos atrás, veio falar comigo aqui, no final de um culto. É que eu vim aqui na Casa da Rocha e eu não sinto nada. Para explicar tudo isso, me deu uma preguiça. Eu falei, mas tem outras igrejas onde você sente bastante coisa, você vai encontrar, se Deus quiser. Não vou disputar o irmão. Talvez você goste de um lugar onde você sente. Eu não tenho nada contra sentir nada, eu também choro aqui. Aliás, quando o Pedro aqui falou da oração que a gente ia fazer por essa pessoa que perdeu o marido e o filho, a gente chorou de compaixão. Não tem nenhum problema ter sentimento. O problema é eu achar que toda hora, se eu não sentir um arrepio, Deus não está. Eu imagino que agora, nesse exato momento, você não esteja nem com vontade de chorar, nem para pular e dar glórias a Deus. Você não viu nenhum anjo, não teve nenhuma visão, e não tem nada errado se você tiver. Mas eu imagino que a palavra esteja fazendo o mesmo impacto em você que tenha feito quando eu li pela primeira vez e agora estudando de novo. Porque toda vez que eu leio esse texto eu falo, Deus do céu, vou pular isso aqui porque eu estou longe disso aqui. É como se eu dissesse para Deus e para mim mesmo, Zé, você é um louco, irresponsável, relaxado, desleixado, descompromissado, fútil, banal, infantil. Enquanto toda a palavra está gritando sobre... deixa eu encerrar dizendo que se não fosse importante estudar a palavra, ela não teria nem sido escrita, irmão. E não seria traduzida numa língua universalmente conhecida. Não seria traduzida por eruditos, linguistas da língua do hebraico do Antigo Testamento, antes dos sinais massoréticos, ou do grego koiné, que é língua que não se fala mais. Essas pessoas não gastariam a sua vida para deixar para nós um texto. Porque o verbo se fez carne, está em João capítulo 1. Mas em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Ele. O mesmo Deus que se fez carne, se fez texto, para que nós olhássemos as suas atitudes e para que nós compreendêssemos e estudássemos o que Ele ensinou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar o que eu tenho falado a vocês. Resposta para encerrar a pregação: não. A Casa da Rocha não é uma igreja que valoriza em primeiro lugar sensações, experiências, sentimentos ou qualquer outro tipo de devaneio, e não estou dizendo que isso não possa acontecer e nem que seja errado ou pecado. Mas o que eu procuro fazer aqui a cada domingo é ensinar o que está escrito. Se tudo que foi nos deixado escrito for de verdade a palavra de Deus, e a gente estudar o que está escrito, isso aqui vai ser uma revolução na nossa vida. E o Espírito de Deus, que é o Espírito da palavra, vai se encarregar, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, para que o homem espiritual possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais, que tenha a mente de Cristo
e o espírito do profeta seja sujeito ao entendimento do profeta. Loucura, devaneio e transe, para mim, nunca mais. A gente pode se derramar aqui em choros e lágrimas, em louvor e cânticos, em alegria e gratidão, dando pulos dessa altura, sempre com a palavra de Deus como estaca firme de tudo que a gente faz.